No dia 4/12, das 9 às 14 horas, iremos ter a prova da UERJ 2022. E a partir daí, fizemos uma análise da prova com base em estratégias para a resolução do seu exame. Fala, Fera Brava, tudo bem com você? Se você fará o vestibular da UERJ 2022, este vídeo é para ti. Aqui iremos ditar uma estratégia, né? A melhor estratégia de prova, na verdade, deste vestibular do Rio de Janeiro. Então já deixa o like e mande para aquele seu amigo que também fará o exame. Vamos lá? Então vem comigo. Afinal, como é que é esse vestibular UERJ? Se liga comigo aqui. Ele é regido de 60 questões mais a redação. E temos ele das 9 horas da manhã às 14 horas de prova. Que isso? 5 horas de prova para 60 questões mais uma redação? Sim. O que eu vou te indicar? Eu vou indicar estratégias de prova similares e importantes aqui, começando com 3 pilares aqui de dentro. O primeiro vai ser o quê? Fazer a redação. Afinal, quanto tempo que eu estipularei para vocês aqui fazerem a redação? 1 hora e 20 minutos. Se a gente for transformar isso aqui para minutos, né? O que vai acontecer? Se das 9 às 14 horas são 5 horas, 1 hora e 60 minutos, 5 vezes 60 dá 300. Então, nós temos aqui um total para fazer essa prova de 300 minutos. Agora, sabendo isso aqui, o que você vai perceber? Você vai perceber que você utilizou aqui, ó, 60 minutos, né? 80 minutos, então, esse total aqui. Então, se você aqui utilizou 80 minutos, 300 menos 80 vai dar 220 minutos. Então, o que isso quer dizer? Ó, 60, 120, 180, 3 horas. 3 horas e 40 minutos restantes aí para fazer essa prova. Por que eu estou dizendo para fazer redação primeiro? Você vai estar já com a sua mente tranquila, né? Porque é início de prova. E se você fizer a redação primeiro, você vai ter mais calma para poder escrever, para poder passar da folha de rosto da redação para o papel mesmo, né? De redação da prova. E você vai conseguir ficar bem tranquilo, né? Com base nisso aí. Isso é muito melhor do que se você pegar e deixar, por exemplo, a redação por último. Cara, você é cansado ali, falta o quê? 1 hora para terminar a prova, você é morto. Como é que você vai conseguir escrever uma redação de boa? Lembrando que a redação da UERJ, ela vale 10 pontos, tá? Isso é muito importante. Inclusive, tivemos alunos por 0,5, né? Menos de 1 ponto que não classificou para o curso de medicina por causa disso. Então, a redação, ela vale 10 pontos. Isso aqui é mega importante. O que isso quer dizer? Se a prova vale 100 pontos e a redação 10 pontos, o caderno de questões vão valer 90 pontos. Então, o primeiro passo, fazer a redação. Maravilha? Você acabou de fazer a redação, você vai começar, né, com língua estrangeira. Aliás, a prova da UERJ, você pode escolher 3 línguas estrangeiras, uma das 3 para fazer a prova. E você ir olhar com calma, né, tranquilidade ali, no momento de inscrição você escolheria inglês, espanhol ou francês, né? São 3 idiomas aí para poder fazer a provinha da UERJ. Sabendo disso aqui, o que você vai perceber? Você vai ter aproximadamente 7 questões, né, da língua estrangeira que você tiver. E para essa questão aqui, se você vai ter 7 questões, eu vou te aconselhar você utilizar o quê? Você utilizar aqui, né, 2 minutos e meio? Não. Eu quero que você utilize, na verdade, vou utilizar essa tática mesmo. 2 minutos e meio para cada questão, né? Então, 2 minutos e meio vai ficar 2,5 minutos por questão. Por que isso? Você vai ter 7 questões. Só que aí entra uma coisa muito importante. Qual coisa importante? A diferença da prova do Enem, por exemplo, a prova da UERJ, que é a prova do Enem de língua estrangeira, né? Que ali é inglês ou espanhol, você tem o quê? Você tem uma questão, cada textão para uma questão, diferente da prova da UERJ. Quer ver? Se liga comigo aqui então. Olha a importância aqui.
Você pega, por exemplo, ó, a prova aqui, ó, de espanhol. Nossa, olha o tamanho do texto. Tudo bem, mas ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que isso quer dizer? Você vai ter um texto para responder 7 questões, né? Então, as questões já são direto de um texto apenas, diferente da prova do Enem. Por quê? A prova do Enem, você ia perceber que cada questão tem um textão. Então, isso aqui já é importante. Ah, Miranda, mas isso só serve para espanhol? Não. Olha um outro exemplo aqui. Francês, ó, um textaço. Ó, as 7 questões aqui, ó, que vem de um único texto. Inglês, ó, um textaço, 7 questões que vem de um único texto. Isso aqui é importante? Sim, por quê? Você vai ter ali 7 questões para resolver. Você vai perder um tempinho com o texto, né? Eu te aconselharia você primeiro pegar, ó. Vou pegar espanhol aqui, por exemplo. Você pega aqui a primeira questão. Lê ela aqui, vê que vai precisar de alguma coisa, já leu o texto aqui. O bom da UERJ é que são textos subjetivos e você consegue entender muito mais tranquilo, né? O tipo de texto. Então, só com uma lida aqui, você perde 2 minutinhos lendo o texto, 3 minutinhos, você já vai conseguir atacar essas questões aqui, as 7 questões dadas na prova. Tudo certo? Então, se você tem um total aqui de 7 questões, né? 2,5 vezes 7, fazendo essa conta aqui, vai dar um total de 17,5 minutos. Lembrando que isso aqui é uma estimativa, entendeu? Eu vou entrar num detalhe muito importante com vocês. Então, 17,5 minutos. Então, você usou aqui de 300 minutos, 80 minutos, 220, né? Então, se você usou 80 minutos, 220 menos 17,5, você vai ter 202,5 aqui. Esses 202,5 minutos é o que sobrou, né? Então, vamos colocar aqui, 202,5 minutos. Já fizemos a redação, já fizemos a língua estrangeira. Qual é o próximo passo? Língua portuguesa. Então, você vai pegar aqui e vai atacar as questões de língua portuguesa. Afinal, como é que são esses estilos de questões de língua portuguesa? Se liga. Você vai começar aqui com o famoso texto base, né? São 7 questões, se eu não me engano. Ó, você tem um textão, aí vem uma questão, 2, 3, 4. Pode cair de outras matérias aqui, por exemplo, é uma questãozinha de física que é na última prova, né? Aí vem outra questão aqui, ó. Pegou aqui texto base, depois dele você vem língua portuguesa e literatura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que você vai reparar aqui? Você vai reparar que nessa prova aqui, né? Você vai ter aqui, ó, texto base, bonitinho. Tu vai pular aqui, ó, línguas portuguesa e literatura. Um texto para cada 2 questões, né? Mas você vai ver que isso aqui já é mais direto, são textos menores. Tudo bem? Então, língua portuguesa e literatura. Você vai ter 7 questões aí. Então, se sobrou 202,5, você pegar 2,5 vezes 7, 17,5, você vai pegar esse 202,5 e vai subtrair 17,5. Maravilha. Ó, 185, né? Então, você vai pegar, você vai ter 17,5 minutos, porque você aqui também vai ter 2,5 minutos por questão. Você vai demorar um total de 17,5 minutos aqui. Tudo bem? Sobrando, então, 202,5 menos 17,5. Você vai ter um total aqui de 185 minutos ainda. O que isso quer dizer? Você vai ter 3 horas e 5 minutos, né? De prova ainda para fazer. Maravilha! Qual é o próximo passo? O próximo passo é o texto base. Tudo bem? Por que eu estou deixando o texto base para depois de prova de língua portuguesa? Porque o texto base, ele vai te facilitar, que ele vai ter coisas de várias matérias ali dentro, né? E não são 7 questões. Tudo bem? Então se liga comigo aqui. Você vai ter 4 questões, ó. Ó, você vai ver, ó, raciocínio, blá, 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 blá.
Vai ler o texto, ó. Texto base geralmente é um texto para várias, parecido com língua estrangeira, só que língua estrangeira são 7 questões. Ó, 1, 2, 3, 4. Na verdade são 4 questões aqui, né? Ou seja, 2 minutos e meio. Por que eu tô deixando 2 minutos e meio? Para facilitar a sua vida, que essas questões geralmente são bem tranquilas. Então, 2 minutos e meio aí, vamos fazer 2 minutos e meio vezes 5, que vai dar o quê? Antes disso, nós vamos ter que puxar aqui, né, a partezinha de texto base, que é a próxima estratégia para ser feita aqui na prova. O texto base, ele vai ter o quê? 4 questões. Se eu tenho aqui um total de 2 minutos e meio para cada questão, então eu vou pegar 2,5 vezes 4. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar 10. Então, você vai ter 10 minutos para fazer essa prova aqui. Então, 185 minutos menos 10. 185 menos 10 vai ter 175 minutos. Ou seja, você vai ter um pouquinho menos aí de 3 horas. 2 horas e 40 minutos aproximadamente. Olha que maravilha que eu estou mostrando para você. Então, você resolveu isso aqui. Por que eu estou falando para você fazer isso aqui primeiro? Eu estou falando para você fazer isso primeiro porque é justamente para poder facilitar a sua vida. Como assim, Miranda? Se você começar de cara com física, com matemática, muitos aqui têm muita dificuldade em física, em matemática, em química, né? Até em história e geografia também. Mas eu não quero que isso prejudique vocês. Se você começar naquelas matérias, primeira pancada que você tomar e não conseguir fazer, teu emocional vai lá embaixo. Você fazendo essas aqui primeiro, você já vai chegar apto. Você já vai chegar, pô, eu fiz essas aqui, eu tô indo bem na prova. Isso que eu quero que vocês sintam. Porque se vocês têm um sentimento de que vocês mandam ali, sentimento de superioridade ali, vocês vão conseguir avançar nessa prova aí. Tudo bem? Próximo passo foi. Agora nós vamos ter aproximadamente 2 horas e 40 minutos aí, né? Vamos então agora falar já das específicas aí bonitinho de cada matéria para facilitar a sua vida. Então se liga aqui comigo. Então, fera braba, eu começaria com a parte de ciências humanas, né? Ou seja, eu começaria com história, geografia, né? Começando aqui então com geografia. Isso é mega importante para você. Lembrar de uma coisa importante. Você tem aqui, né, do tempo agora 175 minutos, um pouco menos de 3 horas, né? Então, você tem aqui 175 minutos, isso aqui é aproximadamente, se 3 horas são 180, né? 3 horas, na verdade, são 180 minutos, né? Você vai ter ali 15 minutos antes, então 2 horas e 45 minutos, né? Para poder terminar a sua prova aí. Então, geografia. Cara, todas essas matérias que eu for falar aqui pra frente, ela vão ser regidas de 7 questões. Então, 7. Nessas 7 questões aqui, você vai pegar 7 vezes. Vou colocar aqui 2 minutos e meio por questão, mas vocês vão entender o motivo. Por que eu estou fazendo isso aqui? Todas as questões eu vou fazer em 2 minutos e meio? Não. Eu estou fazendo isso aqui como um parâmetro. Por quê? Vão ter questões que tu vai fazer em 1 minuto. Como vão ter questões que tu vai fazer em 20 segundos. Questões óbvias na prova. Isso aí já vai economizar tempo para questões que você tenha mais dificuldade. Eis o motivo de eu estar pedindo para vocês fazerem essa estratégia. Porque quando vocês chegarem já nas exatas, física, química e matemática, vocês vão ter muito tempo aí. Vão ter até se passe 6 minutos aí por questão para facilitar a sua vida aí, resolvendo as questões da prova. Tudo certo? Então 7 vezes 2,5 vai ser 17,5 minutos, né? Então você vai ter aqui 17,5 minutos aqui em geografia. Então nessa brincadeira você vai subtrair 17,5. Então 175, né? Menos 17,5. Você vai estar aqui com o valor 157,5. Ou seja, 2 horas equivale o quê? 2 horas equivale a 120, né? 30, 40, 50. Então, você vai ter aí 2 horas e 37 minutos ainda aí para resolver. Fez aqui? Como é que são as questões, na verdade,
né, de geografia na prova. Se liga comigo aqui, ó. Abri a última prova só para poder mostrar a vocês aqui. Ó, dá um texto aqui. Pede uma questão, ó. Tá vendo que a maioria das questões são textos bem pequenos, ó. São 7 questões aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Faz as 7 aqui bonitinho. Fez as 7 aqui. Você já viu a continha que foi dada aqui. Agora o próximo passo aí vai ser o quê? História, né? Então, aqui vai ser o mesmo bolo. Você vai ter um total também de 7 questões, né? Ou seja, 2 minutos e meio. 7 vezes 2,5, que vai dar 17,5 minutos, né? Só que em história, então, você vai pegar o 157,5 menos 17,5. Fazendo essa continha aqui, você vai ter como valor 140 minutos. Ou seja, você vai ter ainda mais 140 minutos. 2 horas é 120, né? Então, você vai ter aqui 2 horas e 20 minutos. Para facilitar. Maravilha! Então, pegamos as duas de ciências humanas. Filosofia e sociologia estão inclusas aí na parte de história, né? E geografia. Tudo bem? Agora nós vamos entrar no quê? Nós vamos ter 2 horas e 20 minutos para entrarmos no problema da galera, né? Da maioria do pessoal, que são as 3 de ciências da natureza e as 3 que muita gente reprova. Eu mesmo tive aluno que perdeu questão de física que podia estar ali. Quais são essas 3 aqui, feras brabas? Biologia, química e física. Agora vocês vão entender o porquê eu estou deixando elas por último. Por quê? Porque nesse caso aqui, você vai reparar comigo que você já vai estar com o ego lá em cima. Pô, fiz todas as outras, não foram difíceis. Maior interpretação, assunto, uma provinha bem mais conteudista do que a prova do Enem, né? Ah, mas como é que é os pontos aí? Daqui a pouco nós vamos falar disso. Você vai perceber o quê? Você já vai chegar cheio. 2 horas e 20 minutos é muita coisa, cara. Você vai ter 21 questões aí. 21 questões para poder fazer, né? Por quê? Biologia. Você vai ter aqui, ó, um total de 7 questões. Ou seja, 7 vezes 2,5 vai dar um total aqui, né? 17,5. Ou seja, você vai demorar 17,5 minutos. Olha como tá sobrando aqui. Eu vou colocar seguindo esse mesmo roteiro, mas você vai ver que você pode até dividir aí. Pô, imagine comigo, você tem 2 horas e 20 minutos aí, certo? Você tem 2 horas e 20 minutos, que é aproximadamente o quê? Que é aproximadamente 140 minutos. Pega 140 minutos e divide por 21. Cara, você vai ter aí, ó, 2 minutos por questão. Cara, você vai ter aproximadamente 6 minutos e meio por questão. Mano, olha aí, ó. As outras foram mais fáceis, você usou 2 minutos e meio. Essas aqui você vai ter 6 minutos e meio por questão aí. Lembrando que você já fez a redação, já fez tudo. Então vou até mudar um pouquinho isso daqui. Vou utilizar 6 minutos e meio para facilitar a sua vida. E mesmo assim você nem vai precisar usar isso em todas as questões, porque vão ter questões que você vai utilizar mais tranquilo. Então 6 minutos e meio. Ou seja, 7 vezes 6 minutos e meio vai dar 45 minutos e meio. Só que eu vou mudar uma coisa aqui. Lembre-se que na prova você vai ter cartão resposta. Então eu vou usar 4 minutos e meio aqui. Porque tem que ter o tempinho do cartão resposta ali, né? Então, 4 minutos e meio vezes 7. Você vai ter 31,5 minutos. Maravilha. Agora você vai pegar aqui, né, os 140 minutos, né? Vou tirar os minutos aqui, vou colocar menos o 31,5. Praticamente meia hora para cada uma delas. Então, ó, 31,5. Então, 140 menos 31,5 vai dar 108,5. 8,5 minutos. 2 horas é o quê? 120? 108, 118, 12 minutos aí. Então, você vai perceber o quê? Você vai perceber que você vai ter agora, a partir daqui, 1 hora e 48 minutos. O mesmo raciocínio aqui.
Mas como é que é essa prova aí? Se liga comigo aqui na tela. Então, essa aqui é a prova de biologia. Ó, um textinho pequeno por questão, ó. Tá vendo? Você usando 4 minutos e meio aí, né? Você consegue resolver esse tipo de questão. São 7 questões aqui, né? Então, vamos colocar aqui para você. Como já colocamos aqui. E química, a mesma coisa, né? Química vai ter um total de 7 questões. Ou seja, 7 vezes 4,5. Isso aqui vai dar 31,5 minutos, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, o 108,5 e vou subtrair 31,5 aqui. 108,5 menos 31,5 vai dar 77 minutos. 77 minutos. Ou seja, você vai ter o quê? Se 2 horas é 120, você vai ter 1 hora, que é 60, e mais 17 minutos. Então, você vai ter o total aqui de 1 hora e 17 minutos. Maravilha! Então, vou ter 1 hora e 17 minutos para física? Calma, calma, calma. Agora, física, né? Como é que é a prova de química? Se liga aqui para você ver. Ó, química, você tem aqui, ó, textos pequenos. Vão ter questão que vai levar muito mais tempo. Por isso, esse tempo todo aí para você fazer. Tá vendo, ó? Você vai fazer as 7 de química aqui, bonitinho. E agora física. Física que é a nossa área aí, né? Eu deixei por último aqui, mas você pode fazer primeiro física, depois biologia, né? Lembrando, você pega humanas, naturezas, depois daquele primeiro passo que eu tinha dito lá pra vocês. Então aqui, ó, física, você vai ter também um total de 7 questões. Ou seja, 7 vezes 4,5, que vai dar aqui 31,5 minutos. Tudo bem? Ou seja, aqui vai ficar 77 menos 31,5 aqui. Isso aqui vai dar 45,5 minutos. Quase 1 hora. Maneiro, resolvi as questões. Ah, mas tem um porém. Vamos supor que teve uma de física que eu não consegui e uma de biologia que eu não consegui. O que eu vou fazer agora aqui? Eu vou pegar, se eu tenho 45,5 minutos, né? Eu vou tirar aqui 20 minutos. Para quê? Para resolver questões que demandou muito mais tempo que não consegui fazer. Então, 20 minutos para questões difíceis, né? Acho que você perdeu bastante tempo. Maravilha! Você usou isso daí, você vai ter, então, 45,5 minutos, né? Você vai subtrair 20, que vai ficar 25 minutos. Maravilha! Agora, você pega esse final aqui, cartão resposta. Para você passar com tranquilidade e você não correr risco de errar. Ah, mas se eu errar é só uma questãozinha, Miranda. É só uma questãozinha que pode te tirar do teu curso. Que inclusive tive aluno que não tirou. Que tirou, na verdade, né? Da medicina, inclusive, que é o curso mais disputado dentro da UERJ. Tudo bem? Ah, mas como é que é esse esquema de pontos, Miranda? Eu já resolvi a prova, agora como é que eu vou saber quantos pontos eu tirei? Se liga aqui, então, no próximo slide que eu vou mostrar pra você. E aí, fera braba? Quanto vale cada questão? Ó, uma questão equivale a 1,5 ponto. Ou seja, 60 questões equivale a 90 pontos. E o dos 100, de onde é o resto? Mais 10 pontos, que é a nossa redação. Então, você vai ter um total aí de 100 pontos, né? Se eu parar para analisar com o Enem tem aquele famoso teorema de resposta ao item, né? Teoria de resposta ao item, né? Que é o TRI, ali é pelo nível de dificuldades. Aqui na UERJ não é isso, não. Quem acertar mais leva.
Tu quer medicina, ampla concorrência? No mínimo 55 questões e 9 na redação. Cara, eu não tô pegando pesado com você, velho. É pesquisa do que eu fiz aqui. Dos alunos que passaram, nota de corte e por aí vai. Então, o bizu é esse. Quer medicina? No mínimo 55 acertos. Essa estratégia serve? Serve. Por quê? Você vai ter o seu tempo controlado ali, sendo que a organização é algo muito mais importante para você. Então você vai ter o seu tempo organizado ali bonitinho, vai conseguir fazer a prova com tranquilidade, seus acertos vão aumentar e você vai passar no teu curso aí. Isso facilita a vida de qualquer estudante aí para a prova da UERJ. Tudo ok? E aí, fera braba, gostou? Então já deixa o like e se inscreva no canal para que possa ser notificado de qualquer vídeo e live que ocorre aqui mesmo no canal. Os dias de vídeo serão terças e quintas, 19h50, e lives segundas, 22 horas e sextas, 19 horas. Conto com você e vamos pra cima. Boa